Olá, gente amiga, mais uma vez aqui com vocês, professor Paulo Basso. Espero que esse vídeo encontre todos bem, todos com saúde, e peço já de início que se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem, comentem. Nós temos feito um esforço muito grande, para que possamos elevar o debate público em nosso país, tratar os temas de relevância local e nacional com mais seriedade, com embasamento científico, de forma a que possamos realmente, em conjunto, resolver os problemas históricos que o Brasil enfrenta, e muitos deles criados recentemente por uma situação de pandemia, mas principalmente por um total descaso, descontrole do governo federal em relação a medidas, a coordenação de enfrentamento da crise, a falta de projeto, de desenvolvimento de emprego, trabalho, renda, o desmonte sistemático da educação pública, da pesquisa, todos setores fundamentais para que possamos enfrentar essa grave situação pela qual o mundo atravessa, mas infelizmente o Brasil, dentro desse problema global, é um dos atores principais no quesito negativo, número de casos, número de mortes, falta de testes, falta de atendimento adequado, falta de insumos médicos. Então, é um momento propício para as pessoas acalmarem, abaixarem seus ódios, suas barreiras, e que nós possamos fazer um debate que busque sim soluções, que permita o contraditório, a troca de ideias, porque só assim nós vamos conseguir enfrentar a gravidade do momento. E o assunto que me traz aqui hoje, infelizmente, não é dos melhores. Nós recebemos aqui notícia, de que o país tem os piores índices de cobertura da série histórica nas principais vacinas. O que quer dizer isso? O Brasil, que ao longo de décadas construiu uma grande cobertura na área de vacinação, foi pioneiro na erradicação de várias doenças, como a poliomielite, dentre outras, está voltando a ter uma cobertura não tão boa quanto tinha antes, ou seja, as pessoas não estão tendo acesso às vacinas, e nós começamos a ver o retorno de algumas patologias que acreditávamos estar extintas ou pelo menos sob controle. E aí eu quero trazer alguns números aqui para vocês, das 7 das 9 principais vacinas indicadas para bebês, tá? Para criancinha, está ali, acabou de nascer, tem que ajudar o sistema imunológico a enfrentar as doenças do ambiente. 7 tiveram menos cobertura do que o esperado, é o pior índice desde 2013. Então, nós estamos retrocedendo a passos largos. E em alguns casos, como tuberculose e poliomielite, foi o menor índice de cobertura, ou seja, de vacinação, nos últimos 20 anos. Então, isso é muito sério. É muito sério porque o Brasil já enfrenta uma catástrofe pandêmica de uma doença recente, nova, para a qual estamos procurando a cura, mas o que já estava sendo controlado parou de ser feito. Então isso é muito grave. E aí existe aqui algumas explicações para esse fato. Muito desse problema é a irracionalidade dessas campanhas, dessas seitas, desses fanáticos do movimento antivacina. A humanidade foi vítima dos patógenos, ou seja, dos micro-organismos, durante quase toda a sua história. A expectativa de vida das pessoas era muito baixa. Até o final do século XIX, a expectativa de vida era em torno de 30 anos. 30 anos. Com 30 anos você já era aquele senhorzinho pronto para morrer. Porque não havia... Claro, você falava, Paulo, mas tinha pessoas que viviam 50, 60, 70, sim, mas a média das pessoas era de 30 anos. O que quer dizer que haviam muitas pessoas que morriam bem antes disso. Então, foi através, não coincidentemente, a partir das descobertas da imunização, das vacinas, que a expectativa de vida foi se elevando gradualmente,
né, e com outras conquistas da ciência e da medicina, melhoria da alimentação, novas técnicas médicas, melhoria da saúde pública, né, da infraestrutura, de esgoto, tratamento de água. Tudo isso é um todo que foi sendo construído ao longo dos últimos 2 séculos, que possibilitou a melhoria da qualidade de vida e a expansão da expectativa de vida. Mas um dos principais fatores, é impossível não admitir, foi a implementação das vacinas. E esses movimentos conspiratórios, vacina gera... Eu não vou nem citar aqui para não dar asas para as imaginações, né, e ajudar a divulgar essas falácias anticientíficas do movimento antivacina. Mas eles alegam uma série de consequências, né, nefastas, planos governamentais, de seitas secretas e todo tipo de alucinação. Quando isso fica em nível de debates sobre terra plana, que é um absurdo, mas pelo menos está ali, isso não interfere diretamente com a vida das pessoas. Empobrece a sua visão de mundo, mas não necessariamente as prejudica diretamente. Quando você entra na questão de vacinas, você está lidando diretamente com saúde pública, né? Essas pessoas, além de deixarem de vacinar seus filhos, a si mesmos, se tornando vetores de expansão, né, de pulverização, de contaminação das suas regiões, colocam medos, reticências nas pessoas, né, para que elas também não tomem as vacinas, e nós acabamos aí diminuindo os índices, né, de vacinação. Mas esse é um motivo, e não é o principal. O principal é que a cobertura de vacinas pelo governo federal, principalmente, que é o principal agente, né, de compra e distribuição de vacinas, não tem comprado nem distribuído as doses necessárias. Então, além de todo esse desmonte do Estado Nacional, esse desmonte de uma perspectiva de construir um Brasil melhor, o governo federal também vem diminuindo sistematicamente a compra e a cobertura de vacinas, né? Nós temos diversos relatos, né, em alguns artigos que eu pesquisei para fazer esse vídeo, de pessoas que às vezes ficam mais de um ano tentando ter acesso a determinadas vacinas e às vezes não consegue. Então isso é muito sério, né? Porque é uma questão você tem a questão de pessoas que propagam mentiras, né? Fake news, mentiras, teorias conspiratórias, né? E por um outro lado, você tem um governo que em grande medida acredita nessas teorias conspiratórias e que, não sei se deliberadamente ou não posso afirmar isso, mas não tem colocado à disposição da população brasileira a quantidade de vacinas adequadas para a imunização das pessoas e, consequentemente, nós temos visto aí o retorno de doenças que nós achávamos erradicadas ou pelo menos sob controle. Então, dentro dessa perspectiva que eu venho pedir aqui encarecidamente para cada um de vocês, né, tomem as vacinas. Nós vivemos numa região do país que é muito privilegiada em relação a isso. Poços de Caldas, o sul de Minas, é uma região que, com todas as suas dificuldades, com todas as suas deficiências, com seus gargalos históricos que têm que ser resolvidos, mas essa questão da saúde ainda, né, a gente já começa a observar algumas dificuldades aqui em relação ao acesso, ou pelo menos demora de acesso a alguns imunizantes, algumas vacinas, mas ainda é uma região que consegue oferecer esse acesso, o poder público consegue oferecer esse acesso à vacina à sua população. O que nós temos visto às vezes é que algumas vacinas ainda acabam não atingindo a meta, não porque não existe o imunizante, mas sim porque as pessoas acabam não procurando. Então eu acho que nós temos que pensar aqui em 3 tipos de ações. Primeira coisa, campanhas sistemáticas do poder público, das entidades, né, sociais, né, das associações, para que nós ajudemos a conscientizar a população, né, da necessidade da vacinação e combater essas mentiras, essas teorias conspiratórias, essa anticiência que, infelizmente, graça na nossa sociedade aí de uma forma muito negativa. Então, essas campanhas sistemáticas. A segunda questão é oferecer de forma mais fácil. A gente tem visto aí alguns esquemas de vacinação um pouco complicados, por exemplo, em relação a algumas vacinas em relação às crianças. Algumas delas já eram feitas
no próprio hospital, na própria maternidade, no próprio momento ali da concepção, né, quando a criança ainda estava ali no hospital, e alguns métodos, assim, alguns mecanismos ali de ação passaram a agendar esse horário para depois, no posto, na unidade básica de saúde. Então isso, você perde uma janela importante ali para poder imunizar essa criança e solicitar encarecidamente: não acreditem nessas mentiras, nessas falácias sobre teorias conspiratórias, que as vacinas fazem mal. As vacinas fazem bem, elas liberaram a humanidade de um fardo, né, de dor e sofrimento que nós enfrentamos durante milhares de anos, porque nós não tínhamos como enfrentar os micro-organismos. As pessoas viviam 20, 30 anos, hoje nós podemos ter uma expectativa de vida aí já em torno de 80 anos, se todo esse trabalho for bem feito e as outras questões históricas do país forem resolvidas. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção, peço que comentem o vídeo, que curtam, que compartilhem, para que nós tenhamos mais força para fazer essas informações chegarem até a população e principalmente para que possamos pressionar o poder público para que ele realmente tenha campanhas sistemáticas, coerentes, consequentes, concisas, né, efetivas de vacinação e cuidado com a nossa população. Era isso que eu tinha a dizer. Mais uma vez, repito, né, curta as redes sociais, Professor Paulo Basso, no Facebook, Instagram e aqui no YouTube. E é preciso coragem para pensar mais longe. Vamos em frente, elevando cada vez mais o debate público na nossa sociedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.